Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus amados irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, versículo 49, para a nossa meditação nesta noite, ainda noite. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, irmão, de estar voltando aqui. Eu já sou já sou de casa, há muitos anos já prego aqui. É uma bênção estar com o pastor Reginaldo. O pastor Reginaldo não envelhece, né, irmão? Todo mundo engorda, emagrece. O pastor Reginaldo é a mesma coisa, a missionária Inês também, uma bênção. Estava aqui lembrando aqui, o evangelista William, meu amigo, quando nós entrávamos naquele carro, quando a gente subiu o monte para fazer campanha pelos dons espirituais, eu, o senhor, Rodrigo, Renato, e ali está meu amigo irmão Marcelo também, estamos revivendo tudo de novo, né? Nossa mocidade aí, Márcio, André era obreiro, eu era pequenininho ainda, nem obreiro eu era. Deus abençoe, André. Quantos estão felizes por estar aqui nesta noite? Digam amém! Amém! Então, é uma bênção estar com os irmãos nesta noite. Muitos anos se passaram, a gente engordou, emagreceu, mas estamos aí fazendo a obra do Senhor, porque Deus é o mesmo. Ele não muda, nós mudamos, mas Ele não muda. Amém? E o pastor Reginaldo profetizou aqui sobre a minha vida: a fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável. Eu sei que Elias ficou um tempo sumido, e talvez alguém pensasse, talvez tenha pensado, ele morreu, né? Porque não tinha um WhatsApp para avisar onde eu fui, que Deus falou assim: vira-te por Oriente, vai, e vai. Eu já ordenei os corpos, falei primeiro com eles do que depois com você, para mostrar para você que você não é tão importante como você acha. Os corvos ficaram sabendo antes de você. Ele disse: eu ordenei, é passado, os corvos para que sustentem. Os corvos já estão sabendo. Não é porque você é profeta, você vai saber primeiro sempre, não. Quem sabe sempre o primeiro sou eu. Agora, quem eu vou usar não importa, se são os corvos. Aleluia, aleluia. Só vai para o Oriente, que já tem água lá, os corvos vão chegar com pão, vão chegar com carne, porque lá é teu avivamento. Eu peguei a carona. Aleluia, acharam? Digo amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 49. E eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como eu não vou demorar, eu vou entregar uma mensagem rápida. E eu quero que os irmãos recebam a palavra. Vou pedir só um pouquinho de retorno, por gentileza. E eu vou pedir que a igreja repita no 3, versículo 49. 1, 2 e 3. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Assentados, irmãos. Glória. Assentados, dando glórias a Deus. Ficaria aqui a noite toda ouvindo os irmãos falando, porque Deus ele tem falado. E eu falei para o pastor Reginaldo, eu estava preocupado, estava ficando preocupado, mas eu já entendi o que Deus está falando esta noite. Aleluia! Eu comecei a pregar nesta igreja aqui na consagração. Eu aprendi desde os 39 anos que nós temos, que no culto Deus ele fala uma coisa, no trabalho Deus fala uma mensagem. São várias oportunidades, mas se o pregador estiver ligado, ele já entendeu o que Deus está falando. E como eu gosto de chegar na hora da oração, eu não tive o privilégio hoje, eu cheguei na hora do louvor. E na hora do louvor estava dizendo que há poder no nome de Jesus para curar. Eu ouviria o pastor Evaí a noite inteira, porque eu sou de uma geração, como o pastor mesmo disse, gosta de servir e gosta de aprender. Por isso que nós estamos chegando lá ainda. Eu, o evangelista William, os irmãos em questão, o André. Então a gente sabe que quem ouve mais fica mais sábio, porque eu ouço do Senhor, eu ouço do pastor Reginaldo, eu ouço do Senhor. E às vezes quando eu for falar, os que me ensinaram vão falar: mas de onde vem essa sabedoria? Por isso a Bíblia diz: pronto para ouvir e tardio para falar. Eu não sei de onde veio essa pressa de alguns de subir para falar, porque falar, ser tardio para falar pode ser a seu favor. Você tem tantos para te ensinar, que quando você for falar,
você vai ter para ensinar. Nesta noite eu quero falar sobre o poder que vem do alto. O poder que vem do alto. Irmãos, dois temas que pouco tem se pregado nos púlpitos. O primeiro é sobre a volta de Jesus. O segundo é sobre o poder do Espírito Santo sobre o crente. Eu, muito mais os irmãos que estão, os pastores que estão à minha retaguarda e alguns que estão aqui no plenário da igreja, somos de uma época que tinha um culto da busca do batismo com o Espírito Santo. Aqueles que não eram batizados não tinham vergonha, pelo contrário, eles se prontificavam a vir na frente. Os pastores impunham as mãos, como é bíblico, Paulo impôs as mãos, profetizavam, falavam sobre eles, e aqueles que estavam buscando eram batizados. Eu sou de uma mocidade e quem não era batizado ficava com vergonha de ficar só dando glória e subir ao monte até falar em línguas estranhas. É verdade, irmã Amanda, esposa do nosso evangelista irmão William? Só que são dois temas que não se falam hoje. Talvez os crentes estão com medo da volta de Jesus, e talvez os crentes não estão mais interessados em falar em línguas estranhas e serem batizados no Espírito Santo. Porém, eu faço parte desta geração e estou numa mini vigília que o tema é avivamento. Por mais que aí fora o povo, não todos, não estejam mais interessados neste poder, foi falado nesta noite que ele já foi derramado, já está acessível. Só não recebe quem não quer, só não sente quem não quer, só não fala em línguas estranhas quem não quer. O poder do alto é um poder que nós estamos recebendo nesta noite. Nós estamos recebendo nesta noite. Dois efeitos ele vai causar em nossa vida. O primeiro, ele vai moldar o nosso caráter. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso irmão, porque a Bíblia fala que é o mesmo Espírito que opera em todos. E se é o mesmo Espírito, ele vai falando, ele vai dando o prenúncio. É isso mesmo, meu servo. É isso mesmo que tu preparou. E na verdade tu nem preparou, fui eu que preparei. Porque o pregador não prepara, ele recebe, como falou. Como eu recebi do Senhor, a mensagem ela vem pronta. Se eu preparo, eu prego o que eu quero. Mas se eu recebo, eu prego o que ele quer. Aleluia. Então eu recebi a mensagem, e quem veio antes de mim também recebeu a mensagem. O primeiro efeito do avivamento é moldar o caráter. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele começa apavorado. Ele começa dizendo: Senhor, até quando clamarei eu e tu não escutarás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Há uma palavra ali, sigionote, não é um nome próprio, é um termo técnico, musical, hebraico, usado para veemência. Quando alguém fala sigionote, está falando, a música vai ter veemência. Eu sou músico, bota mais emoção na música, bota mais pressão na música. Esse texto do capítulo 3 de Abacuque é um louvor também, é uma canção. Só que Abacuque vai aprender que a veemência dele não aviva, a veemência dele não resolve, a veemência dele não endireita ninguém. Aí ele começa falando: Senhor, até quando eu clamarei e tu não escutarás? Até quando eu gritarei violência e justiça e tu não salvarás? Aí ele começa reclamando. No capítulo 2, no versículo 2, Deus fala com ele: ouve a profecia e escreve. Aí ele escreve a profecia. Quando ele escreve a profecia e ouve a palavra, ele entende que a veemência dele não resolve. Por isso que no capítulo 3 ele fala: ouvi a tua palavra. Depois que ele ouve e teme, ele fala: aviva. Ele aprende que o meu grito, a minha oratória, a minha sabedoria, o meu diploma, o meu conhecimento, a minha carteirinha, o meu tempo de igreja, as minhas amizades não avivam ninguém. Mas o avivamento vem depois que eu ouço a palavra. Depois que eu ouço a palavra, aí ele fala: eu ouvi a tua palavra e temi. Agora, Senhor, aviva a
e fala assim, ó, não aceito Acabe como rei. Aí Deus está com ele, porque tem hora que a gente vai afoito e Deus fala, não vou deixar você sozinho, meu servo, eu vou contigo nessa. Porque ele não fala em nome do Senhor, ele fala segundo a minha palavra, mas eu estou na frente dele, perante o Senhor, cuja face eu estou. Eu não estou sozinho. Eu posso estar com raiva, veemência, mas eu estou aqui na unção. Eu não estou na minha força, eu não estou porque eu quero, eu não estou porque eu me escolhi, eu joguei óleo na minha cabeça. Ele está comigo, e não levante, irmão, não levante, não se levante, não perturbe aquele que tem a unção que vem do alto. Ele pode não ter a oratória que você tem, ele pode não ter o conhecimento que você tem, mas ele tem o joelho que você não tem. Aí Elias está vindo de lá, para na frente do rei. Eu não sei como, pastor, mas ele apareceu na frente do rei. O rei geralmente tem guarda, né? Ninguém parou Elias. Eu não sei porquê, mas Elias parou na frente do rei e disse assim, ó, vive o Senhor perante cuja face eu estou. Não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. Vai lá buscar teu Deus, porque você fala que é ele que manda a chuva. Então eu estou dizendo que não vai chover. Virou as costas e foi embora. Ninguém foi atrás de Elias para pegar ele para prender. Ninguém pegou Elias, ninguém pegou Elias à força, ninguém prendeu Elias, porque quem está na unção, quem tem o poder, você entra em lugares que muitos não entram. Você tem a coragem. Ele chegou para mim e falou assim, ô pastor, como é que o senhor tem coragem de chegar lá no meio dos garotos e entregar folheto? Eu falei, rapaz, você fala em línguas? Sim. Você é batizado com o Espírito Santo? Sim. Então você me desculpe. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Eu não sei que poder é esse que você tem medo de chegar lá. Você foi ungido para chegar lá, diz a Bíblia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar. Para pregar. Ungido para pregar. Aí Elias, ele profetiza, vira as costas e fala assim, já falou? Já passou a raiva? Agora vira-te para o Oriente, porque eu já ordenei os corvos que te sustentam. Senhor, E eu preguei uma mensagem esse dia que eu falei o seguinte, mediante o Espírito Santo, que quando Deus prepara o esconderijo, você chega, já tem água, às vezes tem até sofá, televisão. Agora não vai para o teu esconderijo não, porque quando Deus mandou Elias lá, Deus mandou os porcos. Quando Deus mandou Elias para Sarepta, Deus mandou a viúva. Agora, quando Elias foi para a caverna, Deus foi. Porque Deus não mandou ele para a caverna, ele foi porque ele quis. Quando ele chega no Querite, o avivamento molda caráter. Ele vai mostrar para Elias que ele profetizou que não haveria chuva sobre a terra, mas ele ainda está na terra, ele não está no céu. Um pregador tem que pregar com responsabilidade. Glória! Sabendo que a mensagem também inclui ele que está pregando. Porque o ribeiro seca, porque o ribeiro está na terra. E Elias também está na terra. Aí o ribeiro seca, porque o esconderijo é temporário, mas Querite é o quê? Lugar de? Lugar de corte. Quando ele vai para Sarepta, Sarepta é polimento, e vou mais fundo, é derreter o metal e moldá-lo novamente. Avivamento é moldar novamente aquilo que não é do teu jeito, mas é do jeito de Deus. Olha, mas eu tenho 40 anos de igreja, amém, vai para Sarepta. Quantos anos de pastor? 30, glórias a Deus, vai derreter esse metal, vai para Sarepta. Mas eu não saio desse lugar, esse lugarzinho aqui é meu, já tem meu nome, ninguém senta aqui, pastor Reinaldo já me conhece, vai para Sarepta, porque avivado não é água de poço, é água de fonte. Deus não quer coisa antiga, Deus não quer saudosismo, ele diz nessa noite, eis que faço novas todas as coisas. Eu estou sentindo a graça dele, vou entregar tudo que ele mandou. Quantos querem receber esse avivamento nesta noite? Abre a sua boca e dê glória para ele. Molda o caráter. Quando o Abacuque, ele fala, aviva a tua obra, porque a impunidade, a injustiça operava. Mas quando o avivamento chegou, em Atos capítulo 2 em diante, diz a Bíblia que a igreja ela cooperava na comunhão, no partir do pão. Quando o avivamento chega, irmão, não é todo dia falando em línguas o dia inteiro, não.
Vamos conhecer que nós somos avivados é quando nós dividimos. Nós somos avivados quando nós evangelizamos. Nós somos avivados quando nos colocamos no lugar do outro. Nós somos avivados quando nós abraçamos quem está caído. Nós somos avivados quando nós abraçamos quem ninguém quer abraçar. Nós somos avivados quando nós entramos quando ninguém quer entrar. Nós somos avivados. Você vai se queimar, meu filho. Não, se queimar é quando Deus te dá mau testemunho. Pegar na mão de quem caiu. Pegar na mão de quem foi, olha lá, apedrejado. Não é se queimar. Pegar na mão é ser avivado. É se colocar no lugar dele. Um defeito do avivamento: encorajamento. É encorajar. Lucas 24, 49 foi aonde nós lemos. Olha só, os discípulos estão no mesmo lugar de Atos capítulo 2, no mesmo cenáculo, ou quarto superior. Mas neste episódio de Lucas 24, 49, eles estavam, pastor Evaí, com as portas fechadas, diz a Bíblia. E chegando, pois, João 20, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos com as portas, por causa dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja. Eu não quero nem saber, tem gente que quer descobrir onde ele entrou. Eu sei que ele apareceu no meio. Eu não quero saber, porque tem teólogo que quer desvendar o que a Bíblia não diz. Não, a porta eu acho que estava meio aberta, a Bíblia está dizendo que a porta estava fechada. E Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. O detalhe não é esse. O detalhe que eu quero destacar nesta noite é o seguinte: neste mesmo local que a porta estava fechada, diz a Bíblia que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo? Quando ele disse assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ele disse o que depois? Ficai em Jerusalém. O lugar é o mesmo. Não é o lugar que muda. Não é mudar o lugar, é mudar a pessoa que está no lugar. Não é mudar o local, não é apagar a luz, não. Isso não muda nada. É mudar quem está lá. Porque se não mudar esse crente, não aviva esse crente. Porque avivado não é o tempo, não. É o crente que vai no tempo que tem que estar avivado. É no mesmo lugar que tu está. Tu não precisa mudar de igreja, tu não precisa mudar de pastor, você não precisa de congregação. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar é o pastor. Quem tem que mudar é o presbítero. Quem tem que mudar é o diácono. Quem tem que mudar é a regente. O púlpito é o mesmo. A casa é a mesma. Mas o que é diferente? Eu sei que você não quer dar glória, mas dê glória. Dê glória aí só para ninguém pensar que é você. Dê glória a Deus. No mesmo lugar aonde estavam com as portas fechadas, depois começou a dizer a Bíblia. E de repente veio do céu um som. Estou no tema. Porque Colossenses 3 diz assim, ó: se formos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. A Bíblia diz que veio do céu um som, como de um vento veemente. André, sabe por que do céu? Sabe por que ele diz assim, ó, em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre é o que vem de cima. Está nos ensinando nesta noite o seguinte: que você pode promover evento, você pode promover festa, você pode promover buffet, mas avivamento de verdade não vem daqui. Avivamento de verdade vem de lá. Você pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode falar uma seda, mas o homem não pode promover avivamento. O promotor do avivamento já está aqui e chegou. Quando o terceiro crente chegou, ele chegou junto. É Jesus de Nazaré. Quando já sentiram a presença dele nesse lugar? Um poder que vem do alto. Ele abre portas. Porque a porta que estava fechada em Lucas 24, 49, ela foi aberta. Mas não foi aberta apenas para eles saírem pulando. Não. Porque uma irmã chegou para o pastor e falou assim: pastor, o pastor chegou para ela e falou: irmã, por que a irmã sobe o monte todos os dias? Para eu marchar com o varão. Eu sou pentecostal evangelista, ele me conhece há muitos anos.
Mas o avivamento, o primeiro efeito do avivamento é quando abre a porta e Pedro sai da vida. Ele, colocando-se de pé, começou a pregar. Glória a Deus. Eu não consigo entender quem passa a noite toda falando em línguas estranhas, pulando, sapateando, e o pastor fala assim: ó, tem evangelismo, pastor, não posso, tenho medo. E que avivamento é esse que não nos dá coragem de pegar o... Porque você não é avivado com o microfone na mão, você é avivado com um folheto nas mãos. Com 10 anos de idade, eu frequentei com meu pai, e eu fui criado no Evangelho, graças a Deus por isso, uma oração muito antiga da missionária Dagmar. Lá na primeira igreja ainda, não tinha nem o pastor Cláudio ainda, lá na Vila São João, a gente entrava descalço. Alguém lembra aqui? Alguém tem aqui que lembra? Lá na Vila São João, tem alguém que lembra aqui, né? Lá na Vila São João, entrava descalço, ele era pequenininha. E ela olhou para o meu pai e falou assim, uma certa vez, eu estava lá e eu vi: cuida bem desse menino, porque com 14 anos eu derramarei sobre ele uma bola de fogo. Não que Deus mudou, e não mudou, somos nós que mudamos, mas naquela época era mais frequente até ataque brutal, e acontecia da forma que Deus falou. Hoje não sei se os profetas querem ultrapassar o que Deus falou, não é isso? Mas ela falou, e com 14 anos eu estava na igreja, buscando batismo, e eu me lembro que chegou chegaram dois cantores de Pádua, Santo Antônio de Pádua, na festividade da mocidade, e eu ali tocava já de terno de gravata, já tocava guitarra de terno de gravata, e quando me davam o microfone, jovem Felipe, era um palito, irmãos, com 2 orelhas, o mesmo terno só, mudava a blusa de dentro, e sentava lá atrás com vergonha, o microfone tremia nas mãos, falava um versículo, largava, e eu me lembro que alguém falou assim: ó, esse rapaz que está aí com a guitarra na frente aí, de você é batizado com o Espírito Santo? Eu não, vem aqui na frente. Só me lembro quando eu cheguei na frente, eu digo que o avivamento, ele muda o caráter e encoraja. Cheguei na frente, o Espírito Santo me tomou, desceu sobre mim. A igreja é pequenininha, o meu irmão teve que tirar a bateria de dentro da igreja, porque eu pulava tanto, falava em línguas, e eu me lembro que eu descia a escadaria da igreja com meu irmão, ouça aqui, a mão dada com ele, chorando, e fui pela rua, o pessoal do bar olhando para mim, eu não estava nem aí, porque quem é avivado, ele não fica querendo saber da opinião, o que é que vão achar, o que é que vão dizer, o que é que vão... Já viu um crente recém-batizado com o Espírito Santo? Você fala, Pai do Senhor, ele fala em língua, ele pode estar no mercado, ele pode estar na fila do... É ou não é? Diga glórias a Deus. E eu desci, quando eu cheguei na porta de casa, a minha mãe foi atender, porque eu tinha 14 anos de idade, naquela época, adolescente não tinha chave da porta de casa, quem tinha chave era a mãe e o pai, e eu bati na porta para entrar. Quando minha mãe perguntou o que estava acontecendo e viu que eu estava chorando, eu falei em línguas estranhas, me abraçou. Eu fui dormir naquela noite, era de sábado para domingo. No domingo seria a Santa Ceia. Só que tem uma coisa, Deus resolveu marcar minha vida naquele dia, William, evangelista William. Por volta de meia-noite, 1h da manhã, o sono sumiu. E eu já contei esse testemunho em todas as igrejas que eu fui pregar sobre avivamento. Eu me lembro que apareceu um pergaminho na primeira visão de olhos. Eu vi as pessoas falando de visão, eu não acreditava muito. Só que quando Deus ele marca você, quando você experimenta esse avivamento aí, Deus fala, agora não é teu pai, agora não é teu pastor, agora Samuel, quem ouve a minha voz é você. Agora Ezequiel, é você que vai mergulhar nas águas purificadoras. Eu abri meus olhos e vi aquele pergaminho flutuando, como essa televisão está. Só o pastor Reinaldo, que eu não entendia as letras que estavam ali. Fechei meu olho, 14 anos de idade, um pré-adolescente, aquele sono do medo, né? Cobri, tudo no escuro, de manhã cedo era a ceia. Irmãos, a ceia era 9 horas da manhã, 7 horas da manhã eu já estava de gravata, esperando, batendo o pé e perguntando, como é que esse povo não consegue faltar culto? Dia de Santa Ceia, ninguém está arrumado ainda. Meu pai ficava olhando assim, porque a igreja era no final da rua, eu sozinho, depois meu irmão veio me acompanhar. Cheguei na igreja. Quando eu piso na igreja, 9 horas da manhã, o pastor está de joelho dobrado, de costa para mim. Deus toma ele em profecia e fala, homem, eu tinha 14 anos. Eu visitei o teu quarto ontem, e aquele pergaminho que
ouviste é o dom da palavra de sabedoria. A minha voz, o conhecimento, a autoridade mudou da noite para o dia. E Deus começou a me usar com autoridade e com poder. Receba nesta noite esse mesmo poder. Receba nesta noite esta mesma autoridade. Eu vou pedir ao Espírito Santo que derrame agora sobre esta igreja, sobre aqueles que estão com as mãos levantadas, uma porção dobrada, uma porção poderosa. Deixa a vida dela. Quantos querem receber? Abra sua boca e começa a receber agora. Começa a receber agora. Começa a receber agora. Receba, glorifique ao Senhor nessa noite. Receba da parte. Quem fala em línguas estranhas agora? Quem pode falar em línguas estranhas? Quem pode ser renovado agora? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui para batizar, para renovar, para curar. Ele é o mesmo e não mudou. Do púlpito até a porta, saiba de uma coisa: ele não mudou e nem mudará. Ele é o mesmo. A partir dali, eu comecei a galgar, sem me escolher, sem me oferecer, ainda novo, com 19 anos. Eu acho que o evangelista William lembra, eu fui levantando o seu trabalho com 18 anos. Lá no pastor Paulo dos Santos, você lembra? Nem sonhar conhecer minha esposa, eu conheci. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, casei. Nasceram meus 2 primeiros filhos. Calma. Só que minha esposa queria ter uma menina. Os primeiros 2 foram homens. A esposa, né? Você tem uma só carne. A vontade dela é a minha, não é a esposa, é a nossa. Só que nesse interstício, eu preciso falar para o Senhor, pastor Ivaí, que o seu testemunho do Senhor é prova de que o Deus que fez na vida do Senhor, fez na vida da minha esposa e vai fazer na vida de alguém que está aqui, porque não é à toa que Deus usou o Senhor e está me usando nessa mesma palavra. Eu perguntei ao pastor Reinaldo se a minha esposa já tinha contado esse testemunho aqui. Dirigindo congregação, minha esposa descobre que está com tumor. Minha esposa está aí, está ali. Com tumor aonde, minha filha? Hipófise. Na hipófise, esposa da área da saúde, um tumor benigno que alterava todos os hormônios dela. Entra em máquina, toma remédio caro, só tem um porém: pastor, o senhor orou por mim no culto de libertação e Deus me curou. O senhor colocou as mãos sobre a minha filha e Deus curou a minha filha. Uma certa vez, estavam na congregação, a mãe do pastor dirigente, com as mãos inchadas, que não conseguia mexer o dedo. Foi no médico, fez exame, nada. O pastor falou: olha lá, presbítero, na época. Oramos lá, né filha? Samuel e Davi pequeno, dobramos a esquina. Avivamento é isso. Nem sempre o microfone nas mãos, nem sempre a foto no cartaz, não. Nem sempre é casa cheia de amigos, não. É Deus moldando você para você aguentar as pancadas. É você falar: carrego em minhas marcas de Cristo. O crente avivado não larga a carteirinha na mesa com qualquer palavra. O crente avivado, ele não é uma coisa hoje, outra amanhã, ele não é variável, não. O crente avivado é igual Paulo dizendo: sei ter muito, sei ter pouco. Se eu morrer é para Cristo, se eu viver é ganho, tanto faz. Porque se eu viver eu faço a obra, mas se eu morrer estarei com Ele. Que minha esposa veio comigo quando ela estava doente, não foi aqui. E o Senhor, Deus usou o Senhor também. Minha esposa tomando remédio, só que tem uma coisa, evangelista William. O avivamento, eu estava ouvindo, foi Charles Spurgeon, que ele fala que avivamento é uma entrega total, dependência total. Enquanto você não depender totalmente dele, você não é avivado. Então eu estava com
um plano de saúde bom, um bom salário. O que Deus faz? Tira o emprego, tira o plano de saúde. Como é que compra o remédio? Ela tem que parar de tomar o remédio. E ela fala assim, ó, Deus fala com ela, pare de tomar o remédio. Eu não estou mandando ninguém que pare de tomar o remédio. Estou dizendo que Deus falou para minha esposa parar de tomar o remédio. E ela um dia vai contar aqui na íntegra, que foi ela quem passou. Eu acordava de noite, ela estava com a mão na cabeça, doendo. Ela ia para aquela máquina que entra com o corpo ali, esqueci o nome? Ressonância magnética. Ela tinha medo daquilo ali. Quantas vezes eu comprava os remédios dela? Mas só que Deus tirou. E aí, nesse interstício, vou entregar a congregação, vou falar para o pastor presidente, só que Deus falou para a gente, não faça isso. Eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus. Aleluia. Eu te chamei. Eu te patrocino. Eu sou o dono do teu ministério. Eu te uso para curar, mas curo você também. Eu te uso na minha obra, mas uso alguém para você também. E nesse meio tempo ela vai, eu vou usar aqui parafrasear o que o pastor Ivaí falou. Ela vai no médico, depois de ficar 3 meses sem tomar um remédio. Lógico, pastor, que o médico não falou estranho, mas quis falar. Olhou e falou assim, a senhora está tomando o remédio direitinho, né? Foi isso, filho? Só que ela virou para o médico e falou assim, não posso mentir, doutor. Eu já parei de tomar o remédio já tem 3 meses. Aleluia. Glória. Glória. Mas os hormônios estão todos normais aqui e você não está tomando remédio não. E eu pergunto aos irmãos, só quem vai entender vai dar glória. Cadê o tumor? Cadê o tumor? Glória. O senhor falou do neném que estava escondido aqui, né? Só que a minha filha não tinha vindo ainda, porque o médico falou assim, se engravidar, vai vir com algum problema. É isso, minha filha? Diga amém. Diga, é isso, diga é isso. Só que tem uma coisa, depois da cura, ainda veio o Levi. Glória. E veio a Esther. Glória. Um está com 3 anos e outro com 2 anos. Glória. Mas o mesmo Deus que cura, Ele também Ele te dá condições de fazer a manutenção da promessa. Porque eu disse aqui, quando Paulo ele foi para a cadeia, avivado não escolhe lugar, porque o carcereiro, pastor Reginaldo, o carcereiro estava com a chave na mão. Isabel, quando o terremoto aconteceu, o avivamento desceu na cadeia, Paulo e Silas estavam louvando, mas a porta de todos foram abertas. Quando o carcereiro chegou na cadeia, falou assim, ó, todo mundo foi, então a minha vida não vale mais nada. Só que ele esqueceu de uma coisa, ninguém abriu a porta. O que aconteceu ali foi um avivamento. E quando o avivamento está do lado de dentro, quem está dentro não quer sair, quem está fora é que quer entrar. Eita glória! Porque quando a casa está cheia de Deus, cadeia vira igreja, cela vira culto de ação de graça. A sala da tua... Tem gente com a mão levantada ali atrás. A sala da tua casa vai receber gente. A tua varanda vai receber gente. Pode ser simples, mas a presença está lá. O carcereiro com a chave na mão diz a Bíblia, eu quero entrar, diz a Bíblia. Ele pedindo luz. Ué, não era ele que estava com a tocha na mão, mas a luz estava lá de dentro para a Marcelo. E Paulo falou assim, não faça tal coisa, Jesus está aqui. O culto está tão bom que ninguém quer ir embora. Alguém quer ir embora aqui? Os pesos, nada. Alguém quer sair? Não, Jesus está aqui. Quem está errado é o carcereiro. Quer entrar? Entra para o culto, carcereiro. O carcereiro entrou. Porque Deus, quando quer te avivar, Ele te ensina que não é você quem faz é Ele. É no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele, é como Ele quer, não é como você quer. Para você pregar, para você cantar, tem que passar pelo molde do avivamento. Aí tem o porém, né? Para terminar, Deus fecha a porta durante 2 anos e meio, pastor. Eu quero que o senhor dê um glória a Deus agora, pastor Reginaldo. Eu sei que o senhor já deu glória a Deus, mas eu quero que o senhor dê glória, porque o senhor me conhece há muito tempo, o senhor vai dar glória a Deus por isso. O senhor também. E aí, 2 anos empregado, trabalhando no transporte escolar. Aonde? O senhor lembra qual carro?
no Celtinho. Pessoas devendo, porque afinal de contas é pastor, não vai me cobrar, não vai na porta da minha casa. E o senhor sabe que eu servi durante 2 anos no exército. O Deus que dá a bênção, o que te chamou, Ele te dá condição de você cuidar da bênção. Fiz um processo seletivo para sargento temporário técnico. Minha formatura foi quinta-feira passada. Glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Tem glória a Deus. Deus aviva, mas cuida. Deus aviva, mas cuida. Deus aviva e dá vitória. Deus aviva. Tu passa, mas Ele passa com você. Tu passa, mas Ele não deixa você envergonhado. Eu servi por 2 anos, tenho mais 7 para terminar a faculdade, porque você faz a obra, mas Ele trabalha por você também. Receba da parte do Senhor um milagre na tua vida agora. Receba o milagre de Deus na tua vida agora. Se tem alguém enfermo, eu peço a permissão ao nosso pastor. Se a Bíblia está dizendo nesta noite que Ele tem poder para curar, o louvor disse que há poder no nome de Jesus para curar, já foi orado nesta noite. Tem alguém que está enfermo nesta noite, fique de pé onde você está agora. Aleluia, onde você estiver aí, fique de pé aí agora. Aleluia, só quem está enfermo, aleluia, aí mesmo, aleluia, o mesmo Deus que fez na vida da minha esposa, o mesmo Deus que fez na vida do pastor Evair, é o mesmo Deus que pode, Ele pode e vai fazer na tua vida. Porque o avivamento abre portas, o avivamento cura enfermidades. Aleluia, eu quero orar pela última vez com a permissão do nosso pastor e com a permissão do ministério, aleluia, concordando com a oração que já foi feita nesta noite. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem crê, abra sua boca e comece a orar comigo. Chegamos e o teu nome foi proclamado e 15 minutos depois a mão dela desinchou, meu Deus, e o teu nome foi glorificado, e por causa deste milagre almas se converteram a ti. Eu não preciso colocar nas minhas mãos, porque não são as minhas mãos que operam, mas é a tua mão que opera o milagre, meu Deus. E tu sabes, Senhor, que a glória não é nossa, a glória é tua. Visita a saúde do André, eu te peço nesta noite, a saúde do teu servo, do alto da cabeça até a planta dos pés. E esse avivamento que está acontecendo hoje aqui venha trazer um resultado de cura, de milagre sobre a vida da tua igreja. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu mesmo oportunidade em nome de Jesus.